Quantos reality shows ou verdadeiros zoológicos humanos nós ainda vamos precisar para compreender e aceitar que as pessoas não são difíceis? Elas são muito simples e óbvias em tudo o que elas fazem, em tudo que nós fazemos. Eu ouço muito isso de as pessoas são difíceis, mas por que e de onde surgiu esta crença tão forte de que as pessoas são difíceis? Elas são difíceis ou nós que deixamos de prestar atenção e buscar compreender como nós mesmos funcionamos? Ao longo da história humana, se a gente estudar um pouquinho de história, um pouquinho de antropologia, a gente entende o quão social nós somos, o quanto nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de outras pessoas para viver, sobreviver, nos desenvolver, crescer como espécie e também no mundo dos negócios. Mas a crescente das informações também cresceu a preguiça, você percebeu isso? E eu acredito que a principal preguiça que cresceu foi a preguiça de pensar, preguiça de buscar a informação por si de forma completa, avaliar, analisar, estudar, aprofundar. Porque você já percebeu o quanto nós deixamos que outros leiam, interpretem e nos expliquem as coisas? E aí, se eu gosto daquela pessoa, ou alguém me recomendou, ou sinto qualquer sintonia com ela, o que ela diz é lei. Mas eu não fui atrás, não fui buscar. E isso acontece também com autoconhecimento. Já percebeu? Porque a gente vê isso nas religiões, por exemplo, quando a maior parte das pessoas não leem seus livros sagrados e deixam que outras pessoas expliquem para elas o que está lá, sendo que ela tem acesso a toda a informação. Mas também acontece com autoconhecimento, que eu acredito ser ainda mais perigoso, porque como que uma outra pessoa vai compreender você em profundidade para te explicar? E aí até tem aquele meme, se alguém me entender, me explica. Sério isso? Por que eu digo que isso acontece também com autoconhecimento? Porque tem essa crescente dos perfis de comportamentais, vários testes, né? Em que você responde um questionário e alguém te dá um relatório dizendo quem você é e como você funciona. Só que você não fez nenhuma reflexão sobre isso. Você não prestou atenção, você respondeu um questionário que pode ou não ter assertividade. Presta atenção, não estou dizendo que esses questionários não funcionam. Eu estou dizendo que nós estamos evitando o esforço de compreender em profundidade as coisas. E profundidade não é complexidade. Né, Tori? Tipo, o ser humaninho aqui, não é um ser humaninho, está querendo a minha comida, né? Profundidade não é complexidade. Muitas vezes a gente acha que profundidade é sinônimo de complexidade. Não é. Temos como simplificar determinados conhecimentos e ainda assim acessá-los em profundidade, trazendo para a nossa realidade e transformando isso em algo que tenha utilidade de fato. E não algo que nos conduza ao que tem utilidade só para o outro, que nos conduza a nos adaptar para caber na expectativa do outro. Porque quando você entende a tua autenticidade, a tua essência, você começa a entender que muitas vezes é uma agressão você se permitir caber dentro da expectativa de outra pessoa, dentro do universo de outra pessoa. Você abre mão de você. E por que isso, né? Esses testes eu vejo que muitas vezes eles dão lá um resultado e um caminho de como você se transforma para a expectativa do contexto. Como você abre mão daquilo que é valoroso para você, só que você não tem nem consciência disso. E eu já viajei pra caramba, mas tá tudo bem. E aí, você compra desses desses testes, que você acha que é uma coisa simples para você se entender as pessoas, tem lá um mapa das pessoas, onde coloca elas, o que faz com elas, dentro da sua empresa. E você esquece de observar, você esquece de confiar nas tuas percepções, visto que, imagina, de novo, para e pensa um pouquinho na história humana. Nós nos desenvolvemos a partir dos grupos coletivos, onde nós nos conectávamos, aproveitávamos o melhor de cada um
e crescíamos como comunidade. Para isso, não existia teste de perfil comportamental naquela época. Não existia alguém direcionando e fazendo perguntas, entrevistas ou qualquer coisa do tipo para determinar quem fazia o quê. Era observação, observação coletiva, observação individual, claro que a gente entende que nós somos seres hierárquicos. Desde muito tempo existe o papel da liderança. E aí é um assunto para outro momento falar sobre gestão e liderança e o papel da mulher. Mas eram as percepções, o que acontecia na realidade que dizia que aquela pessoa era melhor em determinadas coisas e como nós nos tratávamos. E hoje em dia nós delegamos a outros para que nos diga o que fazer, como fazer, quando fazer e com quem fazer. E se houvesse uma possibilidade de você conseguir compreender a lógica humana, tanto sua quanto do outro, compreender o que faz sentido para você, o que te agride, o que te deixa feliz, o que você tem de melhor, como você aproveita o teu melhor para alavancar as outras pessoas e o teu negócio, e como você aproveita o melhor de cada pessoa, sem tirar a sua responsabilidade ou a responsabilidade do outro em compreender a si mesmo. Parece incrível, não? Se eu te dissesse que essa ferramenta existe há mais de 2000 anos. E ela se chama Enneagrama. Tanto é que ela é de livre conhecimento. Qualquer um tem acesso a essa ferramenta. Basta buscar. É claro que a gente pode encurtar caminho quando conhece alguém que já conhece, já sabe os materiais, já sabe o caminho a percorrer, já percorreu aquela estrada. Mas não, isso não exime que você a percorra. Uma coisa é eu te colocar dentro de um carro e te levar com olhos vendados de um lugar ao outro e você simplesmente chegou lá. Outra coisa é eu te colocar num carro, no banco do motorista, e eu sou o seu navegador. Então eu te ajudo a entender o caminho, entender a estrada e o mapa, mas quem dirige ainda é você. Isso gera uma diferença brutal na tua percepção, no teu resultado, na tua consciência de quem você é e de como as pessoas funcionam. E acredita, é mais simples do que parece e muito mais divertido do que só chegar. Mas já curte, comenta e compartilha. A partir de agora, eu vou fazer uma série aqui no YouTube, uma série de vídeos apresentando esse mapa, sendo o seu navegador. Então eu vou apresentar o Enneagrama. Eu não vou caminhar por você, eu não vou dirigir por você. Eu vou te apresentar o mapa. O território é seu, o carro é seu. Ah, eu vou andando. É contigo, a velocidade é sua. Você vai entender como você vai fazer essa viagem e como você vai se encontrar. Não é um ponto de chegada, é uma jornada, onde você compreende todos os pontos da sua personalidade, do seu funcionamento. E como você aguça a tua percepção sobre as outras pessoas, sobre outros seres humanos. O Enneagrama, ele é uma ferramenta de explicação e ele traz a lógica humana de uma forma simplificada e explicada, onde você consegue observar e perceber as pessoas e perceber você mesmo e como nós conseguimos conectar as nossas essências e os nossos comportamentos. O quanto nós somos óbvios, nós procuramos e buscamos pertencer, nós procuramos e buscamos segurança, paz, amor. São sentimentos, são emoções que todo ser humano busca, com estratégias diferentes. Sim, existem lógicas levemente diferentes entre uma pessoa e outra sobre a forma como a gente busca isso, mas a gente sempre busca isso. Então, Thor, vem cá. Vem aqui. Thor, aqui ó, aqui ó. Mas quando a gente entende essa lógica básica, e de novo, é mais simples do que parece, fica muito mais fácil de viver. Porque a gente já sabe, a gente só nega, a gente não percebe, ou a gente escolhe ignorar. A gente escolhe que alguém traga pronto, a gente espera que alguém traga pronto, ao invés de observar e ter a responsabilidade de compreender verdadeiramente o outro,
a si mesmo e o outro. Por que a si mesmo também? Porque muitas vezes é mais fácil ignorar o que nós verdadeiramente queremos e nos adaptar ao que o mercado, as outras pessoas esperam, do que assumir a nossa autenticidade, perceber, entender e admitir que somos diferentes. E não precisamos ser iguais. Graças que não precisamos ser iguais. Ainda bem que existem pessoas diferentes. Mas, de novo, todo ser humano, ele existe sob a mesma lógica. Nós somos seres biologicamente emocionais e sociais. Não precisamos de mais laboratórios humanos, de mais zoológicos humanos para ficar explícito como nós funcionamos. Basta nos observar, basta fazer as pazes conosco e aprender a ouvir as nossas emoções. E se você me permitir, eu posso te ajudar nesse caminho, eu posso ser o seu navegador, eu não vou dirigir o carro por você não. Você precisa ter a sua carteira de motorista e fazer o seu caminho. E ter a sua responsabilidade. Eu sou um ponto de apoio. Se você tem coragem de percorrer a sua jornada com a sua autorresponsabilidade, tendo alguém apenas como um navegador, eu estou aqui para te ajudar. E o Enneagrama é o mapa.